A taxação americana também é assunto para o primeiro comentário do Paulo Alceu, que já está conosco no estúdio. Paulo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Essa lista com exceções não deixa de ser uma boa notícia. Tem que avaliar também ponto. E abre uma perspectiva de negociação. Negociação é importante, não conflito. Essa ladainha de que a taxação de Donald Trump, a culpa é do ex-presidente Bolsonaro, perde cada vez mais consistência. Essa reação dos Estados Unidos viria cedo ou tarde. O presidente Lula, na campanha, declarou publicamente simpatia à adversária de Trump, Kamala Harris. Chegou a associar Trump ao nazismo, um somatório de agressões a um país aliado do Brasil há séculos. Mas, apesar de todas as estocadas, a taxação que alcançava vários países mantinha o Brasil isento na casa dos 10%. De repente, culminou com a aproximação a inimigos dos Estados Unidos, inclusive alguns deles berço do terrorismo, e principalmente provocando a exclusão no âmbito das negociações comerciais. É óbvio, explodiu e se somou às agressões do STF, agressões às liberdades, aos direitos civis, e foi isso que alcançou Alexandre de Moraes hoje. O Brasil está pagando por ataques de ministros de toga suprema contra a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Liberdade de expressão. Todos estão envolvidos. Todos avalizaram ataques à nossa Constituição. Todos os 11 togados supremos. Lembram na campanha de 2022, a ministra Carmen Lúcia se mostrando muito preocupada com a ascensão da censura por Alexandre de Moraes? Votou a favor. Todos visando, inclusive, interesses ideológicos. Lembram do ministro Gilmar Mendes dizendo que os togados são simpáticos ao regime chinês? Foi determinada uma juristocracia. A lei Magnitsky, é complicado de pronunciar, que defende os direitos humanos, os direitos humanos e as liberdades, não chegou interferindo na soberania do nosso país, mas defendendo a soberania dos Estados Unidos, que estava atacando na sua ânsia de prender inimigos. E não é qualquer coisa, gente, uma pesquisa revelar que a imensa maioria dos brasileiros considera que o STF está atacando a democracia do Brasil, ao invés de protegê-la. O STF não se resume em Alexandre de Moraes, por extrapolar de suas funções no contexto do missão dada, missão cumprida, ao ponto de uma nação estrangeira aplicar uma lei em defesa dos seus, pois Moraes impôs a milhares o silêncio, a ameaça, a humilhação pública, agredindo inclusive a nós. E tudo isso no beneplácito de entidades como a OAB, que se acovardou vergonhosamente. Ao se somarem todas essas entidades, as distorções que eram impostas num inclusive partidário, incluindo a omissão putrefata do Congresso, viraram as costas para o Brasil. E agora o nosso país está pagando uma conta que nunca foi dele. E tem uma frase, antes de terminar, que diz que quando a política entra nos tribunais, a justiça sai por outra porta. Abusaram de uma prepotência jurídica e continuam abusando.